Deixa eu fazer a apresentação, então. O pastor Alain, pastor Aline, que vocês já viram, são lá de Nova Friburgo, tem estado conosco ministrando um grupo de casais aqui. E um dia nós estamos conversando justamente sobre essa questão da importância do namoro, que como eles trabalham com casais, eles conseguem identificar isso mais frequente, né? Então, o que a gente quer? É que vocês tenham a informação necessária para que vocês tenham um namoro, um tempo adequado para o preparativo da tua vida. Então, não precisa ficar com receio nenhum, pode fazer as perguntas, as colocações, algumas perguntas já foram feitas. Eu tenho certeza que vai ser um momento bacana, leve, gostoso, na presença de Deus, tá bom? Pastor Alain, pastor Aline, a minha sugestão era que vocês pudessem fazer o início da fala e depois seria as perguntas. Não sei se vocês também já querem pautar as perguntas, aí vocês ficam completamente à vontade. Nós estamos aqui para ouvir. A minha sugestão também para os demais, assim, eu sei que tem esse negocinho de vergonha que a gente precisa lidar. Se você puder abrir sua imagem, é muito legal para quem está falando, para ver, para visualizar, para ter essa troca, né? Que às vezes a gente fica meio escondido, fica meio estranho. Mas eu queria que você ficasse à vontade, tá bom? Pastores, por favor, Deus abençoe. Obrigado por aceitar o nosso convite. Amém. 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 Pastor Fábio, pastor Dionísio. A pastora Aline vai... Oi? Apresentar a filha aí. Ah, sim. A Annalise tem 14 anos. Ela tem um canal no YouTube, depois ela vai passar para vocês aí o endereço do canal. E ela prega aí no YouTube desde 10 anos de idade. Né? Pregava para as crianças e agora já está pregando para as adolescentes e para as mulheres adultas. Aí. Tem sido uma bênção. Eu sou o Alain Barroso, nós somos casados há 25 anos, namoramos 4 anos e quarta-feira agora a gente faz 25 anos. Então tem sido um presente a gente caminhar com o reverendo Dionísio, o pastor Fábio e a igreja. E esse pessoal que toda sexta-feira, desde março, a gente está caminhando com os pais de alguns adolescentes aí, tem sido uma bênção na nossa vida. E a gente está aqui hoje para ajudar da melhor maneira possível. Vocês já fizeram perguntas aqui polêmicas e difíceis. A gente vai falar alguma coisa aqui para tentar ajudar. Mas a gente sempre fala isso. A pastora Aline vai se apresentar, mas tira toda a expectativa assim, no homem, né? Não acha que você vai ouvir nada importante do Alain ou da Aline. Né? É o Espírito Santo que vai ministrar no nosso coração, no coração de cada um de vocês. Isso que faz a diferença. A partir do momento que você aumentar a sua intimidade com o Espírito Santo, ele vai direcionar a sua vida totalmente, você pode ter certeza disso. A gente vai estar aqui para colaborar um pouco com vocês nesse tempo tão precioso aí. A Júlia já orou e vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Graças e paz, queridos, boa noite. Paz, pastor Fábio, Deus abençoe a todos. Para nós é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E eu quero dizer para o pastor Fábio que ele é um afortunado, ele é um abençoado do Senhor por ter à volta dele pessoas tão importantes e especiais como são vocês. Todos vocês que aí estão, eu quero dar as boas-vindas aos convidados de vocês, dizer para esses rapazes, para as meninas, para todos, que vocês são preciosos demais. Vou falar algo que vocês já devem ter ouvido muito, que Deus nos formou com um propósito. Então, cada um de vocês que aí está, foi formado pelo Senhor com uma missão poderosa sobre a terra. E eu desejo que todos os encontros que vocês fazem com o pastor Fábio, aí através da telinha, sejam edificadores para a vida de vocês, que a ponto de ajudá-los a encontrar o propósito para o qual vocês foram formados e abençoar a caminhada de vocês. Hoje, como o pastor Alain disse, nós estamos aqui para acrescentar um pouco mais e para aprender com vocês, porque a gente vai aprender muito, muito junto com vocês também. Dentro das perguntas que vocês fizeram, que são polêmicas, mas nós já vivenciamos algumas delas aqui na nossa experiência de vida, de namoro, casamento, relacionamento. Temos bastante experiência aí com algumas dessas perguntas e eu creio que tudo virá debaixo da condução do Espírito Santo,
Vai ser muito bom, vai ser bênção em nome de Jesus. E eu gostaria de falar também que nós temos, além da Analice, nós temos 2 rapazes. Cassiano, com 22 anos, e Heitor, com 19 anos. Amém? Queridos, a gente queria deixar, não sei se vocês costumam estar sempre com a Bíblia aí na hora da célula de vocês, na hora do encontro de vocês, uma caneta na mão, papel. É sempre muito importante vocês anotarem algumas coisas, que essas reuniões tão ricas, a reunião ela fala muito. Por mais que um preletor, por mais que um líder de reunião, ele se prepare para falar alguma coisa, o Espírito Santo sempre muda algumas coisas durante a fala. Então, é sempre aconselhável vocês, quando forem participar de algum tipo de encontro como esse, tanto presencial na igreja de vocês, ou à distância, sempre ter um papel, a Bíblia e uma caneta na mão. Primeira coisa que a gente quer falar, antes de a gente começar pelas perguntas de vocês, primeira coisa que a gente queria pedir a vocês, né, a gente, pelos rostinhos que a gente viu aí, vocês têm a idade dos nossos filhos, né, da Analice, do Cassiano e do Heitor. É uma coisa que a gente vive aqui em casa e que a gente aconselha os nossos filhos, então a gente quer falar isso com vocês também. E se vocês puderem anotar, isso é muito importante. Quem anotar depois passa para o outro. Primeira coisa que a gente quer pedir a vocês é que vocês invistam no relacionamento com os pais de vocês e com os pastores de vocês. Gastem tempo para conversar com o pai, com a mãe e com os pastores. Gastem esse tempo. Invistam esse tempo. São pessoas que vão sempre querer o bem de vocês. São pessoas que vão sempre dar um conselho para o bem, um conselho para direcionar a edificação de cada um de vocês. Então, a primeira coisa que a gente queria falar nesse tempo aí tão precioso é isso. Invista no relacionamento com os pastores e com os pais de vocês. Eu sei que hoje a gente foi tomado, né, pelo celular, pela mídia, pela internet, Netflix e tudo mais. A gente gasta tempo vendo muita coisa. Tem muita gente que joga no celular, que usa o celular como uma ferramenta de diversão para jogar, para se distrair com outras pessoas. Tudo bem, até um ponto aí é sadio, mas tire um pouco do tempo que você está usando na mídia e fique junto com seus pais, junto com seus pastores. Eu tenho certeza que o pastor Fábio, como pastor de vocês, pastor Dionísio, ou você que é de outra igreja, ou você que ainda não tem uma igreja, eu tenho certeza que eles ficam muito felizes quando recebem uma mensagem de vocês, um pedido de conselho, ou um simples bom dia, boa noite, boa tarde, algo assim. Então, invista nesse relacionamento. Queridos, se aproximem dos pais de vocês, se aproximem dos responsáveis por vocês, se aproximem dos pastores de vocês. Isso a gente quer deixar assim, logo de cara, esse tipo de direcionamento, porque é um investimento que tem tudo para dar muito certo quando vocês se aproximam de quem realmente tem interesse no bem-estar de vocês. Amém? Vocês estão me ouvindo bem, querido? Júlia, está ouvindo bem, Júlia? Isso, tá, pastor Fábio. Então é isso aí. Isso é a primeira coisa. Sim, né? A outra coisa que eu quero deixar é que você comece a produzir o mais rápido possível. É estranho falar isso, né? A gente tem um país que tem leis que inibem um jovem aprendiz, que dificulta a colocação do jovem no mercado de trabalho, mas você pode produzir dentro da sua casa. Talvez você tenha um chamado enorme para ser um escritor, uma escritora, um músico, um instrumentista, uma pessoa que vai trabalhar bem com as mídias, e você fica esperando uma formação, fica esperando um outro tempo. Os nossos filhos, eles começaram a produzir muito rápido, muito rápido. Muito cedo, né? Muito cedo. O Heitor, com 15 anos de idade, ele já ia para a loja e abria e fechava a loja com a gente. Depois sozinho. O Cassiano, da mesma forma, e a Analice, que tem 14 anos, que está com a gente aqui, ela começou a mexer agora, ela vai cuidar da mídia das 4 lojas. Então, comece a produzir rápido, sabe? Os pais de vocês vão se orgulhar de vocês.
vocês produzindo rápido, a igreja de vocês vai ficar feliz, porque a mente vazia é, sim, oficina do diabo. E vocês estando ocupados com alguma coisa sadia, por mais que você fale assim, eu quero estudar, eu quero ser um advogado e tal, mas não pense em só estudar. Comece a produzir rápido. Eu sei também que isso é difícil, às vezes, pela cultura, é difícil porque nem todo pai vai entender o que a gente está falando, mas a gente sabe que o resultado é muito bom quando a gente começa a produzir rápido. Eu vou falar só mais uma coisa, o pastor Bruno já está aqui me cutucando. Vocês vão entender que ela fala mais do que eu, tá? Eu tenho que falar no início. Depois ela fala o tempo todo, tá? Mulher fala muito, né, meninas? E vamos aprender aqui os meninos, que a gente já falou isso lá com o pastor Fábio e com a Natália lá no nosso encontro de sexta. Sabe por que a mulher fala muito? Não é defeito da mulher, não. É porque o homem demora a entender pra caramba. Então, elas têm que falar muito para ver se a gente entende mais rápido. Então, queridos, produzam. Eu não sei o que ia falar. Desculpa. Produzam rápido, porque isso vai fazer diferença na vida de vocês. Amém, queridos? O que eu queria acrescentar aqui no que o pastor Alan está falando a respeito da produção, queridos. Quanto mais cedo você começar a focar no que você quer fazer da sua vida, onde você quer chegar, o que você quer ser, sabendo que para nós, homens e mulheres, filhos de Deus, todos nós que aqui estamos nessa live, nesse grupo aqui, nesse Zoom, né, nessa sala de bate-papo, todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos uma missão, sabendo que para aqueles que estão com esse foco em fazer coisas boas, em estar debaixo da direção de Deus, caminhando em obediência, porque é uma palavra-chave, é uma senha para o sucesso. A obediência é uma senha para o sucesso. Vocês podem escrever também se quiserem. Tenham foco, produzam, mas com foco mesmo. Nunca pense que você ser um grande homem na sociedade, um grande homem na nossa nação ou fora da nossa nação, nunca pense que isso é impossível. Tudo é possível quando nós andamos em obediência às direções de Deus para a nossa vida, porque Ele é o arquiteto, Ele produziu ali o caminho que a gente tem que seguir, Ele preparou, e quando a gente consulta Ele, Ele nos direciona para a gente ir pelo caminho certo. Com isso, queridos, a gente ganha tempo na vida. Quanto mais cedo você se focar no que você quer ser na sua vida, o que você quer fazer, e quanto mais cedo você produzir, mais cedo o sucesso chega na sua vida. Amém, queridos? Show! Sobre isso, tem até um exemplo bíblico. E aí eu não vou abrir a Bíblia aqui, mas eu vou dar exemplos bíblicos que você pode, de repente, anotar. Uma vez ou outra aqui, até vou abrir para ler alguma coisa. Daniel, a palavra diz que Daniel, lá no livro de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, seus amigos, né? Quando a Babilônia ela invadiu Jerusalém, quando a Babilônia ela levou cativo, né, o povo de Deus, diz a palavra que eles escolheram os mais doutos, os mais bonitos, os mais preparados, os mais bem estudados para o quê? Vamos dizer, entre aspas, na linguagem de hoje, para trabalharem para eles. Por quê? Porque eram os jovens, bonitos, saudáveis, inteligentes. Vocês, jovens que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, participando conosco, vocês são pessoas assim. São pessoas bonitas, são pessoas saudáveis, são pessoas inteligentes, pessoas preparadas por Deus para viver uma vida de sucesso. Então, comece cedo. Isso aí. E, queridos, quem começa cedo diminui a concorrência, tá? Guarda isso. Você vai começar cedo e você vai diminuir a concorrência. Uma outra coisa que eu vou falar, que vocês vão ficar assustados, e depois vocês falem com os pais de vocês que nós falamos isso, que se eles tiverem que puxar a orelha, vai puxar a orelha nossa, não vai puxar de vocês. Quando você começa a produzir cedo, você casa mais cedo. E quando você casa mais cedo, querido, você vai começar a sua vida mais cedo, sua vida conjugal, matrimonial mais cedo, você vai estar na moda mais cedo, você vai deixar de sofrer um monte de coisa que os outros vão sofrer. A concorrência está lá
se lascando todo e você está bem casado, bem casada, formando a sua família. Isso é uma bênção. Bom demais. Amém? E agora aí vocês começam a fazer as perguntas. A gente tem 4 perguntas aqui. E a gente tem muita coisa para falar, que se deixar a gente não para. Então Senão é melhor vocês todo. começarem. Estamos aqui para responder. Ô, Júlia, começa você as perguntas que os pastores já têm em mãos, daí depois os outros vão fazendo as demais. Pode ser? Tá bom. Então, eu vou ler uma das perguntas que foi passada para os pastores. O que fazer quando namora uma pessoa de uma igreja diferente? Cara, se você tem certeza que a sua igreja é melhor que a do outro, você pega ele pelo pescoço e bota Coloca ele na dentro sua igreja. da igreja. Não é isso, não. Isso é brincadeira. Isso, esse casal aqui até já tentou fazer, porque quando a gente começou a namorar, nós éramos de igreja diferente. O que a gente costuma dizer muito, queridos? Ore junto, de repente, se o seu namorado, se a sua namorada, ela é de uma igreja diferente da sua, e se vocês têm essa liberdade de bate-papo, liberdade de conversar, liberdade de sonhar e projetar junto para o futuro, o que é importante, que desde cedo, desde o namoro, do início do namoro, vocês conversem muito e sonhem com o futuro, é muito interessante que vocês conversem a respeito de orar, de colocar diante de Deus. Em qual igreja vocês deveriam caminhar juntos? Independente de rótulo, de denominação religiosa. Nós costumamos dizer isso. Porque eu vou falar aqui algumas coisas, vou liberar vou passar para o Alan falar, e se ainda assim vocês acharem que a resposta não está favorável, vocês fiquem mais à vontade para perguntar. Porque no nosso caso, por exemplo, eu orei 17 anos. Nós oramos 17 anos. Né? Ele orava para eu ir para a igreja dele. E eu orava para ele ir para a minha igreja. Enquanto a gente ficou preocupado com a igreja, com o rótulo, com a denominação, nós sofremos bastante. O casamento, no nosso caso, foi um casamento, vamos dizer assim, entre aspas, em julgo desigual, no sentido religioso, né? Mas sempre tivemos um namoro e um casamento muito bom, de muita conversa, de muita amizade. E a gente acabou sofrendo pelo fato de não estarmos juntos desde o início na mesma fé, caminhando junto na mesma igreja, né, amor? Uhum. Porque depois que a gente começou a caminhar juntos na mesma igreja, nossa, o que a gente tem vivido depois disso nem se compara. A gente sempre dá esse testemunho. E a partir do momento que a gente passou a orar junto, vamos então pedir a Deus a direção? Qual igreja que Deus quer a gente? E foi quando então Deus nos levou para a igreja metodista. Eu não era metodista, Alan não era metodista, nós éramos de outras igrejas. E quando a gente começou a colocar diante de Deus, Pai, aonde o Senhor nos quer? Qual é a tua vontade? E rapidinho, em 3 meses, né, amor? Deus resolveu a nossa situação. A Aline era presbiteriana de berço, a Aline foi criada em berço evangélico e eu era católico. Depois eu passei a não ser nada e depois o Senhor me converteu. Queridos, uma coisa que essa pergunta direciona é o seguinte, a abertura para vocês conversarem sempre sobre isso. Não pense você que você está na igreja certa e a outra pessoa está na igreja errada. Converse abertamente sobre as doutrinas, sobre as regras daquela igreja. Converse abertamente com o seu pastor. Você fala assim, pastor, tem um cara lá na outra igreja, o cara é lindo demais da conta, ele é cheiroso, ele é flamenguista, ele quer casar comigo, já vi que ele é um homem de Deus. Aí você vai sentar com o pastor e vai falar. E o homem também, pastor, tem uma menina lá, ela é muito linda, o cabelo dela é maravilhoso, ela é toda cheirosa, e eu quero casar com ela, só que ela é de outra igreja. Converse com o seu pastor sobre isso, ele vai conseguir te ajudar. Agora, se você falar assim, eu estou teimando em namorar um rapaz ou uma menina de outra igreja, o Espírito Santo não está no negócio, tá certo? Se você já orou,
né? Daqui a pouco vai ter outra pergunta sobre orar também. Orar antes do namoro com a pessoa ou sem a pessoa? É a terceira pergunta que a Júlia deve fazer. Então, o que acontece? Se você está buscando isso em Deus e o Senhor mostrou, tá, que aquela pessoa é a pessoa correta, o fato de vocês estarem numa igreja diferente, denominação diferente, não vai impedir que vocês namorem, mas vai atrapalhar muito o casamento de vocês. Então, antes de casarem, vai ser muito legal se vocês sentarem e verem juntos, de forma adulta, de forma responsável, sem preconceito, os prós e os contras desta ou daquela denominação. Isso aí. E tendo consciência que o fato de seguirmos, de servirmos a Deus em igrejas diferentes, causam atritos no relacionamento. É desagradável, e até mesmo pelo fato do comprometimento espiritual, que um está e que o outro pode estar ou não estar, vai trazer atritos para o relacionamento. Crises do tipo como um vai para uma igreja, o outro vai para outra, quando é muito melhor estar assim juntinhos. Crises como um, de repente, busca muito a Deus, lê a Bíblia, ora, o outro não quer nada com isso, está numa outra igreja, mas não quer essa responsabilidade com Deus, vamos dizer assim. Crises como os filhos nascem, vai batizar em qual igreja? Eu quero levar para a minha igreja. Não, eu quero levar para a minha. Temos que ser realistas. O ideal, queridos, e não é fazendo acepção de religião e nem acepção de pessoas, o ideal é servirmos a Deus na mesma igreja, na mesma fé que nós costumamos dizer. E nós temos exemplos bíblicos disso. Vou dar exemplos aqui, volto a dizer, não julgando denominação religiosa. Temos um exemplo como Sansão e Dalila. Deus tinha um projeto para a vida de Sansão, lá em Juízes, capítulo 13, no livro de Juízes, capítulo 13, fala sobre o nascimento de Sansão. Se você ler em casa depois, você pode anotar, eu aconselho que você anote, depois você leia, estuda sobre essas passagens. Juízes 13, Deus prometeu para os pais de Sansão que viria um filho, que ele começaria a libertar o povo de Israel da escravidão dos filisteus. E ele deveria ser consagrado a Deus, aí tem todas as restrições ali. E aí o que aconteceu? Houve um momento na vida de Sansão, que Sansão se apaixonou por Dalila, que era de um outro povo, de uma outra fé, de uma outra crença. Dalila adorava outros deuses. E Dalila acabou contribuindo para a morte de Sansão. Eu não vou entrar em detalhes porque é muito amplo, porém, você vai encontrar uma passagem na Bíblia onde os pais de Sansão pedem que Sansão não se aproximasse, que Sansão não se relacionasse. E a Bíblia também no Antigo Testamento, ela é repleta de passagens onde Deus orienta que os filhos de Deus não deveriam se aproximar dos filhos dos homens. Ou quando a Bíblia relata isso, queridos, Gênesis 4. É porque Deus está dizendo que os filhos de Deus, os filhos do Senhor, não devem se relacionar, nem se dar em casamento com filhos de outros deuses, com fé diferente, com crença diferente, porque um há de contaminar o outro. Mais ou menos assim. Queridos, só para encerrar isso, Júlia, o que acontece? Mesmo que essa pessoa, né, eu não sei quem fez a pergunta, vocês tiraram essa pergunta de algum lugar, é melhor que essa pessoa seja de outra igreja do que não seja de igreja alguma, tá certo? Então você pode ir por eliminação também. A gente pode contar um testemunho. O nosso filho do meio, há um tempo atrás, uns 5 anos atrás mais ou menos, o Heitor, ele tem 6 anos. Tem 6 anos. 13 anos, ele estava querendo namorar. O Heitor tinha 13 anos, já achou que já podia namorar a beça. Muito novo. Muito novo. E aí ele... Não convém. A gente começou a ver o Facebook da mãe da menina. Que ele estava paquerando. Gente, o troço era muito ruim, tá? Não era de igreja alguma e tinha tudo que vocês podem imaginar de feitiçaria naquilo lá.
Então, como que nós fizemos? Nós sentamos com o Heitor, olho no olho, e falamos, ó, essa aí não tem jeito, cara. Se fosse de outra igreja, beleza. Mas da onde ela é, não se associe. Então, comece a filtrar. Vocês são muito jovens, sabe? Vocês têm toda uma vida pela frente e comece a filtrar. Olha, pelo menos tem que ser uma igreja. Se é de alguma igreja, você já está num caminho legal. Né? Quem é o pastor dessa pessoa? Quem é o pastor desse jovem aí que está me paquerando, dessa jovem que está me paquerando? Né? E aí começa a filtrar desse jeito aí e vocês vão conseguir discernir. E olha só, Lucas, capítulo 12, verso 12, vai falar o seguinte: o Espírito Santo vai te dizer o que você deve falar naquele momento. E o Espírito Santo vai te revelar também se é realmente algo de Deus, algo que vai testificar, né, o propósito dele, do Senhor, para a tua vida ou não. Certo? Eu até sugiro, não vou liberar para a Júlia fazer outra pergunta, eu até sugiro que você avalie se essa pessoa professa a fé em Jesus Cristo. Se essa pessoa professa a sua fé em Jesus Cristo, o único e suficiente, Senhor e Salvador da vida dos seres humanos, há esperança de vocês caminharem juntos na mesma fé. Mas se ela professa uma fé diferente, aquele que não reconhece Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida, né? Não tem como. Tem que... Júlia. Entendi. Uma pergunta que eu recebi durante a fala de vocês também se encaixa um pouco nesse assunto, que era justamente sobre isso, quando a pessoa não está tão interessada assim nos caminhos de Deus. Eu acredito que a pergunta em si já tenha sido respondida por vocês, então eu vou ir para a frase que você fala. Olha só, Júlia, posso fazer um adendo aí? Pode. É muito rápido, que vai encaixar com algumas outras, vai eliminando algumas perguntas. Você quer ver como que a gente vai eliminando algumas perguntas? A gente sempre ministra para os pais de vocês, né? A gente já faz isso há 10 anos. E de vez em quando tem jovem nas nossas palestras, nos seminários, nos congressos. E de vez em quando tem pai bobo de jovem esperto. Eu sei que em Vilhena não tem isso, tá? Mas aqui tem pai bobo de jovem esperto. Aqui em Friburgo tem. Aí em Vilhena eu sei que não é assim. Mas o que acontece? Os pais sempre ficam dando um jeitinho, sabe? Para a menina namorar aquele cara que não tem nada de cristão e tal, mas que é bonitão, ou que tem uma situação financeira melhor. Aqui em Friburgo tem, eu sei que em Vilhena não tem isso. Então, o que a gente faz, queridos? O que a gente sempre faz? Anota isso aí, por favor. Se essa pessoa que você está se aproximando ou que está querendo se aproximar de vocês, faça um teste. Quando vocês estiverem juntos, tá? Se o que vocês estão conversando, o que vocês estão fazendo, está te aproximando de Deus, essa pessoa é uma pessoa escolhida para você. Agora, o que vocês conversam, o que vocês fazem, se está afastando vocês de Deus, essa pessoa não é a pessoa correta para você. Certo? Independente da denominação religiosa dela, você não deve se aproximar da pessoa. Olha só, você não deve se aproximar de uma pessoa que te afasta de Deus. E nós já tivemos também situação dentro da nossa casa, entre os nossos filhos, meninos, de um deles se separar da namorada porque a menina era muito idólatra e porque a menina não queria mesmo seguir a igreja, vamos dizer, a fé desse filho nosso. Então, ele viu que não valeria a pena ele casar com uma pessoa assim. Às vezes a menina vai sofrer, o menino vai sofrer, mas tem decisões, queridos, que às vezes é melhor tomar, às vezes não, tem decisões que são melhores tomar antes de um casamento, independente do sofrimento. É melhor terminar um namoro do que um casamento. Então termine o namoro. Tem coisas meio polêmicas, por isso que a gente falou que as perguntas são polêmicas. Não que a gente tivesse dificuldade para responder,
mas muitas vezes os jovens têm dificuldades para ouvir. Manda bala aí, Júlia. Então, essa colocação que vocês colocaram aí pra gente já responde aquela de se existe a pessoa certa ou se nós nos moldamos um ao outro para ter um relacionamento certo. Acredito que tenha muito a ver em relação a isso. Tem mais coisa para falar dessa pergunta. Essa aí pode ficar à vontade. Querida, existe a pessoa certa ou nos moldamos um ao outro para ter um relacionamento certo? As duas coisas. As duas coisas. Né? Porque casamento, relacionamento, a doação é constante. Eu preciso me moldar o tempo todo a Aline. A Aline precisa se moldar o tempo todo a mim. Olha que nós temos 29 anos de namoro. 25 de casados faremos depois amanhã. Eu ainda estou me moldando para agradar a Aline ainda está se moldando para me agradar. E eu tenho certeza que ela é a pessoa certa. Então, queridos, vocês, quando começarem a namorar, não sei se vocês já namoram, quem já namora, quem não namora, entendam logo isso de vez. Vocês vão entrar no relacionamento não para moldar a outra pessoa, mas é para se moldar para agradar aquela outra pessoa. Essa que é a verdade de relacionamento. O pastor Fábio é casado, sabe disso. Natália, que está aí com a gente, é casada, sabe disso. Não sei se o reverendo Dionísio ainda está aí, mas é exatamente isso. Nós nos moldamos o tempo todo para agradar aquela pessoa que está do nosso lado. E sobre existir a pessoa certa, eu e o pastor Alan, nós, né, particularmente, nós acreditamos que existe uma pessoa que vem de Deus para a gente, que foi separada. Nós costumamos dizer isso. A química entre nós dois, em todas as áreas da nossa vida, desde o físico, da intimidade sexual de um casal, como também do íntimo emocional e espiritual do nosso relacionamento, é tão boa, é tão maravilhosa, que só mesmo Deus para nos permitir chegar nesse nível. E a gente costuma dizer, Alan foi preparado para mim desde o nosso nascimento, Deus já havia projetado aqui um para o outro. Isso é muito polêmico, queridos, porque tem pessoas que acreditam assim, tem pessoas que não acreditam assim. E eu vou bem rapidinho falar aqui algo para vocês. Quando nós viemos a descobrir, nós sempre falamos isso, e nós viemos a descobrir, vou até puxar antes, não vou ler com vocês, mas lá em Gênesis, capítulo 24, Abraão manda que seu servo Damasceno fosse no meio do seu povo buscar uma esposa para o seu filho Isaque. Por que Abraão pediu que o seu servo fosse no meio do povo que confessava a mesma fé, que foi até entre os parentes de Abraão, buscar uma esposa para o seu filho? Por quê? Porque havia um projeto de Deus para a família de Abraão. Havia uma promessa de Deus, havia um propósito de Deus dos patriarcas, das gerações, que deveriam ser como deveriam ser. Ali a gente já vê que há um propósito de Deus em unir pessoas, porque há um propósito para Deus cumprir esse casamento, esse namoro e tudo mais. E então na Bíblia a gente vai seguindo e vai vendo isso. E falando de nós dois, do nosso exemplo, dando um testemunho nosso, tem mais ou menos talvez uns 6 meses, não me lembro bem agora, 8 meses, a gente veio a descobrir que o pai do Alan, quer dizer, que o bisavô do Alan, se eu não me engano, ele era pastor, fundador de igreja, e ele era da igreja presbiteriana. Ele fundou a igreja. Nós fomos ministrar, o Alan foi ministrar num congresso de homens, numa cidade próxima nossa, numa igreja presbiteriana, e eu e Alan estávamos lá, e lá nós conhecemos parentes do Alan, e conversando, nós viemos, no final de semana inteiro que ficamos ali para o Alan ministrar para os homens, nós viemos a entender e conhecer os familiares dos ascendentes, resumindo. Então, aí, quando nós nos casamos, o Alan professava uma fé diferente da minha, porque, com todo respeito, o catolicismo tem doutrinas diferentes do protestantismo. E nós viemos a descobrir, então, por que namorar uma pessoa que não é convertida ali, a mesma fé e tal? Hoje a gente entende que havia um projeto de Deus
de nos colocar na mesma fé, né? Por exemplo, Provérbios 19:14, Júlia, anota aí, depois você passa para todo mundo. Provérbios 19:14 vai falar assim, ó: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Então, para os meninos, fique tranquilo, vai vir do Senhor sua esposa. amém. E para as meninas, procure a prudência rápido. Procure a virtuosidade rápido. Porque quanto mais cedo você for prudente, mais cedo você vai ser apresentada a um sacerdote maravilhoso. Eu profetizo isso em nome de Jesus na sua vida. E eu vou falar algo aqui, agora não é assim, vou dar um exemplo que ela... Você está falando demais, mano. Deixa eu falar um pouquinho. Gente, eu vou dar um exemplo que ela não vai gostar, mas eu vou dar esse exemplo. Eu falo muito para essa mocinha que está aqui na mesa com a gente, que ela está aqui do nosso lado, mas ela está com o celular dela ali. Eu falo muito para ela, filha, pensa bem, ela não namora ainda, tem 14 anos, mas a gente já ora com ela e pelo namorado dela, desde que ela era pequena, bem pequena, desde bebê, né? Desde a gravidez. Mas quando ela tinha 3 aninhos por aí, ela já ajoelhava e orava para Deus enviar o namorado dela. E a gente aconselha muito ela está aí com vergonha, como a gente aconselha os meninos, aconselhou muito os meninos que hoje estão noivos de meninas da mesma igreja deles, da mesma fé, a gente aconselha, avalia o menino. Vê se ele é um bom filho, vê se ele honra a mãe dele, vê se ele honra o pai dele, vê se ele respeita, vê se ele é um homem de Deus que busca conhecer o Senhor, servir ao Senhor. Ele é trabalhador, ele é estudioso, ele é uma pessoa legal. Porque hoje em dia, queridos, nós temos que ter muito cuidado, muito cuidado. Até aqui, ó, a gente está se vendo aqui pela mídia, né? A gente está se conhecendo superficialmente. Por aqui, eu posso falar o que eu quiser, eu posso me vestir da forma que eu quiser e eu posso passar uma imagem. Mas é quando a gente olha o outro no dia a dia dele, na família dele, na casa dele, que a gente vai conhecendo. Vou parar de falar. Vamos lá, Júlia. Amém. Eu gostei muito do que vocês falaram, principalmente em relação à questão de, tipo, Deus ter separado uma pessoa para cada uma pessoa no mundo, sabe? Ter um propósito. Eu, particularmente, acredito bastante nisso. Eu acredito que quando a gente entrega as coisas nas mãos de Deus, o melhor acontece. Então, quando você entrega o seu futuro relacionamento na mão de Deus, é claro que o melhor vai vir para você. Amém, Júlia, é isso aí. Então, eu vou passar para a próxima pergunta. Quais os limites físicos que se deve ter no namoro? Então, primeira coisa, você é templo do Espírito Santo. E o seu namorado ou a sua namorada também é templo do Espírito Santo. Então, além do respeito que você precisa ter pelo teu corpo e pelo corpo do teu namorado ou da tua namorada, existe o Espírito Santo habitando naquele templo que precisa ser respeitado e está vendo todas as coisas o tempo todo. E aí cabe de novo o que a gente falou lá no início. Se todas as vezes que vocês estiverem juntos, vocês estão se afastando de Deus, não é para vocês ficarem juntos. Vocês precisam dar um outro jeito. Não é a pessoa adequada se ela está te afastando de Deus. Certo, queridos? Esse respeito é importante demais. Muito. Vocês se guardarem, vocês se preservarem, vocês sabem muito bem o que a gente está falando aqui, vocês vão ter um casamento maravilhoso. Sabe? O tempo de vocês estarem juntos depois e usufruírem um do corpo do outro vai ser maravilhoso e é compensador esse investimento em se guardar. Aí você vai falar assim, mas nós somos jovens e tem muita coisa que vai aflorando. É verdade, nós já fomos jovens e tem muita coisa que aflorou. É verdade pura isso.
mas você então precisa criar alguns gatilhos para ver a hora que está aflorando e parar, e se afastar. E recuar. Isso é para ter um casamento saudável, para ter um relacionamento saudável e sem ter que se envergonhar do Espírito Santo. É muito ruim sermos constrangidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo olhar para a gente e falar assim, você pecou. Porque às vezes é tão escondido, olha só o que eu estou falando, às vezes é tão escondido que só o Espírito Santo vê. Mas ele vê. E aí não tem jeito. E a palavra diz em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. E há tempo, queridos, de se aproximar e tempo de se afastar. E haverá o tempo da intimidade, do toque mais profundo, do beijo mais caliente, do abraço mais forte, do encostar mais, haverá o tempo. E o tempo para um homem, para um jovem, para um adolescente de Deus, é após o casamento. A palavra também diz, não me lembro bem agora, se o pastor Fábio souber aí, ele pode nos ajudar. Ela fica em Coríntios, não sei se 1º ou 2 Coríntios, que não devemos viver, que os jovens, né, as pessoas não devem ficar se abrasando. Que se for para ficar então se abrasando, que se case. Ou seja, por que isso? Se for, eu vou usar um termo aqui, eu peço perdão ao pastor Fábio se eu avançar na fala, na forma de falar. Se for para ficar se encostando demais, tirando... tem uma palavra meio pesada. Vocês não vou falar, vocês vão entender. Ficar se agarrando. Não façam isso. Porque isso vai levar a coisas maiores. E aí, queridos, quando a gente peca contra o Espírito Santo de Deus. A gente peca contra Deus. E eu preciso aproveitar a oportunidade para falar algo muito polêmico, mas muito real no meio da sociedade e principalmente desde a mais tenra infância, que é a pornografia. O acesso à pornografia. Isso é algo muito fácil hoje. Com o celular na mão, uma criança ela tem acesso às imagens mais terríveis. Eu e o pastor Alain, nós trabalhamos com libertação. Nós atendemos famílias tanto na área de aconselhamento, com aconselhamento pastoral, como na área de libertação. E nós já atendemos casais, e também eu já atendi só mulheres, a pastora Alain já atendeu só homens, que já tiveram acesso à pornografia muito cedo, à vida sexual muito cedo, crianças, casais que hoje adultos, mas que já foram abusados na infância. Pessoas assim, queridos, eles enfrentam problemas muito maiores na fase adulta e até mesmo no casamento. E a pornografia, ela tem trazido problemas, você pode pesquisar a respeito, tem trazido problemas na saúde mental das pessoas, tem trazido problemas na saúde, no relacionamento sexual de um casal casado, que Deus abençoou o leito sem mácula para viverem momentos maravilhosos de relacionamento íntimo, mas casais estão enfrentando problemas de não conseguir viver a plenitude na vida íntima porque tiveram muito acesso à pornografia. Isso. Uma das partes do cérebro que a pornografia ataca é a criatividade. Com o tempo, a pessoa que viciou, que começou a usar muito a pornografia, ela diminui drasticamente a criatividade. Então, passa a não ser um bom profissional, passa a não conseguir se concentrar direito na escola ou na faculdade, onde essa pessoa estiver, e isso causa efeitos depois na vida profissional ou na vida matrimonial desse homem ou dessa mulher. Então, são escolhas... Pastores, Oi. Queria pedir licença, só para dar um exemplo, rapidamente. Eu namorei a Alessandro 5 anos. Oramos 2 meses e meio, sem um abraço, sem um beijo, né? E
E nesses 5 anos, eu vi que quem define o limite somos nós, principalmente a mulher, tá? Isso é uma grande responsabilidade nossa, porque eu namorei 5 anos, graças a Deus foi um namoro santo, foi um namoro reto perante o Senhor. Quem diz que não tem como, tem sim, só que é difícil. Eu já passei por uma situação onde a minha sogra me chamou para conversar, me perguntando se eu de fato gostava do filho dela, porque eu estava agindo de forma muito fria. E eu disse para ela, eu sei o momento de beijar e abraçar o meu namorado, porque existem momentos que se eu beijar e abraçar ele, não vai ser legal. Eu estava colocando um limite ali. E ela conta isso até hoje, ela fala assim, depois daquilo eu nunca mais comentei nada com você, não tive coragem. Porque é exatamente isso, muitas vezes eu tinha que ser fria para impor limites ao meu marido. Por mais que ele não tivesse tido contato com outra mulher, nem tudo, o homem tem muito mais aflorado essa parte. Isso. Então, Isso assim, aí. nós mulheres, nós temos que também colocar mais limites. Isso também é um papel do homem, definir juntos os limites, porque vocês estão juntos num propósito, né? Num propósito em Deus de serem fiéis. Beleza. Mas existem momentos que o homem ele vai pensar assim, mas acho que não compensa. Para quê? Vamos um pouquinho mais além? Aí, às vezes, um pouquinho mais além, a gente nunca deu um abraço dessa forma. Te leva a um além que você não deveria ter ido. Isso. Então, assim, muito boa colocação, Natália. E não tem volta. Não tem volta. Então, assim, o dia que vocês tiverem um pouco, porque a gente tem as fases onde a gente quer mais, quer menos, né? Que a gente está mais aflorado e menos aflorado. Então, assim, o dia que você se sentir mais vulnerável, beije só, dê um estalinho. Quantas vezes eu encontrei a Alessandro, um abraço e um estalinho simples. Para não avançar, porque eu sabia que eu também não ia ter controle da situação. Então, quando eu não me garanto, eu prefiro nem iniciar. Era só isso. Natália, perfeito, muito bom. E aí a Bíblia diz assim, quem julga está de pé, cuidado para que não caia. Não dá para tirar onda com sentimentos aflorados. Não dá para achar que vou até aquele limite ali e vou parar. Não vai. Né? A gente não consegue ser forte o suficiente. E na Bíblia, queridos, vocês podem anotar aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 8 e verso 9, Paulo dá o seguinte conselho. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que eu também vivo. Ou seja, Paulo não se casou. Então, ele dá esse conselho para aqueles que conseguem permanecer nesse estado e em santidade, porque também não se casar, fingir que é santo, mas viver na promiscuidade sexual é pior do que se casasse. Verso 9. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. E a gente sabe também que a Bíblia ela é repleta de orientações de que o homem e a mulher não devem fornicar. A partir do momento que o casal não casa, mas vive tendo vida sexual, como se fosse casado, ele está fornicando e está em pecado. E aí a gente não vai entrar nesse mérito, mas falando na área de libertação, esses pecados, gerações futuras e até mesmo dentro desse próprio casamento, vão sofrer consequências muito difíceis e muito ruins. Só para encerrar, e aí a Júlia fica à vontade, aí, pastor Fábio, para encerrar esse ponto. Queridos, olha só, esse verso já foi citado 2 vezes hoje. Né? Se tiver abrasado, que case e tal. Mas olha só, presta bem atenção nisso. A Natália acabou de dar um testemunho de um namoro de 5 anos e ela controlou mais do que o Alessandro. Que realmente a mulher consegue controlar muito mais do que o homem, até por questões fisiológicas, né? O externo é o homem, o interno é a mulher, então, claro que a mulher consegue se controlar mais, né? Mas, queridos, tem gente que fala assim, eu caí. Presta bem atenção nisso. Não é que você caiu, não é que eu caí, às vezes eu me jogo.
Se jogar é uma coisa e cair é outra. E aí, se você consegue se controlar, aí você não está se jogando. Porque tem muita gente que pega esse verso de 1 Coríntios 7, 8 e 9, parece que foi que a pastora Aline leu, e casa logo. E nós já vimos alguns casamentos desfeitos muito cedo, porque usou esse verso aí como desculpa. Se apoiou nisso aí para casar logo. E aí separou logo também. Então, por quê? Porque não caiu, porque se jogou na intimidade, presta bem atenção nisso, se jogou na intimidade antes do casamento. Então, essa pessoa não caiu, ela se jogou, é diferente. Então, antes de abrasar, antes de pensar em abrasar, use as táticas de afastamento. Hoje eu estou mais excitado, então não vou me aproximar da minha namorada. Tenha essa consciência. Hoje eu estou mais excitado, então não vou me aproximar do meu namorado. E aí você não vai abrasar, querido. Não vai abrasar, querido. Amém? Muito bom poder falar isso com vocês diretamente, com pessoas assim jovens, adultas e que têm coragem de fazer uma pergunta dessa. Isso vai fazer de vocês pessoas bem casadas. Isso aí. Pode ter certeza disso. A próxima pergunta é: existe rápido demais em um namoro cristão? Eu acho que existe. Lembra que eu acabei de falar sobre isso. Tem gente que não cai, tem gente que se joga. Aí vai quebrar a cara mesmo. Vai quebrar a cara. Eu penso assim, não sei o que a pastora Aline pensa. Esse rápido é nesse sentido? Que rápido demais é esse, Júlia? Eu acredito que seja o rápido demais em iniciar um relacionamento. Eu acredito, a pessoa não especificou. Ela só escreveu dessa forma. Tipo assim, se for rápido demais para começar a namorar, se for... Porque aqui também tem uma pergunta a respeito de orar antes do namoro com a pessoa ou sem a pessoa saber e tal. Se for rápido demais para começar a namorar, eu acho que tem sempre uma cautela. Tem que ter o tempo da paquera, tem que ter o tempo da oração, sim, o tempo de se conhecer um pouquinho mais para ver se é aquilo ali. Se já for dentro do namoro, existe o rápido demais, que é o que a gente assim está cansado de ouvir experiências de pessoas que avançaram, foram rápidas demais e sofreram consequências depois. Devemos sempre ter cautela com o rápido demais, como o pastor Alan falou, para a gente não se jogar, porque aí vai para lá de rápido demais. Já aproveitando essa sobre o orar com um namorado, sabendo, ou antes de iniciar o relacionamento, porque eu acredito, eu já ouvi isso de outras pessoas também, eu também falo do meu ponto de vista. Quando você pega e fala, eu tô orando com tal pessoa, você já se coloca num molde de compromisso. Se eu tô orando com aquela pessoa, eu não vou poder pensar ou paquerar outra pessoa diferente. Uhum. Então, aí, Júlia, você foi perfeita na sua colocação. As duas pessoas já se envolvem emocionalmente naquilo ali. Uma responsabilidade. Né? Então acaba já tá namorando, só não tá dando mãozinha e dando beijo, mas já tá namorando. Né? Isso é muito polêmico. Né? Fulano estão namorando, estão orando, né? Estão orando para namorar. Cara, já estão namorando, então. Já estão namorando, já estão tendo um namoro santo, né? E também não tem regra. Né? Uma coisa que eu queria que vocês anotassem aí também, por favor, anotem isso. Peçam aos pais de vocês para começarem a orar imediatamente pelo namoro de vocês. Eu vou pegar o exemplo da Júlia, que está aqui na nossa frente aqui, Júlia. O pai e a mãe da Júlia falam assim: Senhor, meu Deus e meu pai, abençoa o namorado da Júlia, onde ele estiver agora. Eu não sei o nome dele, eu não conheço os pais dele, eu não conheço nada dele, não sei o que ele faz, mas abençoa esse homem agora, que ele seja um homem honesto, que ele seja um protetor da Júlia, que ele seja um homem segundo o coração de Deus. Amém. Cortou aí? Deu para ouvir ou cortou? Não. Cortou? Então vou falar de novo. Que ele seja um homem segundo o coração de Deus, que ele venha tratar a minha filha com muita educação, com muito respeito, com muito carinho,
E também os meninos aí peçam os pais de vocês para começar a orar pela namorada de vocês, pela futura esposa, que seja uma mulher virtuosa, que seja uma mulher honesta, que vai ombrear, a gente gosta muito disso aqui, ó, ombrear, andar junto com vocês. Vai ser companheira, né? Que vai cuidar de você, rapaz, que está aí, sabe? Isso é muito lindo. As meninas, eu queria até inverter aqui, já vou adiantar uma pergunta que eu iria fazer no final, mas eu estou sentindo vontade de fazer agora, eu quero pedir licença para fazer essa pergunta agora. Eu acho muito lindo, e eu, como pastora, como mãe, eu sou mãe, sou esposa, sou filha, sou nora, que fui chamada pelo meu sogro. Quando eu casei, ele falou, eu ganhei mais uma filha. E eu trato minha sogra até hoje como se fosse minha mãe. Eu costumo dizer, ela é a mãe do meu coração. É muito importante, eu acho muito lindo, meninas, nós, mulheres, e eu falo muito isso para a Analice, desde muito novinha, aprenda a ser uma menina prendada. Isso me preocupa muito como mulher. Nós temos, volto a dizer, nós temos 2 rapazes. Hoje eu conheço as minhas noras, quem serão minhas noras, as noivas deles. São meninas maravilhosas e eu louvo a Deus. Eu já vejo hoje resposta de oração, porque desde que eles eram pequenos a gente orava pelas meninas. Mas me preocupava muito, antes deles começarem a namorar, quem era a menina que iria namorar nossos filhos. Quem era a menina que seria mãe dos nossos netos. Quem era a menina que seria a minha nora, que eu queria poder chamar de filha. E graças a Deus, Deus foi misericordioso, que são meninas maravilhosas. Mas aí, meninas, por que isso sempre me preocupou? Porque eu cuido de mulheres, queridas. Eu vejo a realidade de mulheres hoje, mulheres de 30, mulheres de 40. Eu já sentei com mulheres de 50, quase 60 anos para aconselhar. E eu vejo a deficiência que as famílias vivem pelo fato da menina não ter sido preparada para ser uma mãe, uma esposa, uma dona de casa. Eu costumo dizer para a Analice, que está aqui na sala de bate-papo com a gente, ela pode ser uma grande youtuber, ela pode ser uma grande design gráfico, o que ela quiser ser, design de mídia, sei lá, tudo. Pode ser uma grande médica, ela pode ser uma grande advogada, uma grande juíza, ela pode ser uma grande profissional no sonho dela. E nós abençoamos ela para isso, oramos com ela para isso, mas ela não pode deixar de ser uma grande mulher, uma grande mãe, uma grande esposa, uma grande mulher virtuosa que vai cuidar da sua casa, cuidar do seu marido. E nós sabemos, meninas, que Deus nos dotou para sermos tudo isso. Excelentes profissionais lá fora, mas excelentes mulheres dentro de casa. Porque existe a mulher virtuosa. E por que a Bíblia não fala o nome da mulher virtuosa? Joana, Maria, Adriana, Paula, por que não fala? Porque ela abre para a mulher virtuosa ser eu e ser você que está aí do outro lado. Então, a pergunta que eu queria fazer para você, você não vai me responder, mas o Espírito Santo vai te incomodar a partir de hoje, que eu vou orar muito para isso, é a seguinte: você tem se preparado, menina, para ser uma grande mulher? Você tem se preparado para amar o rapaz que Deus vai trazer para ser seu namorado, seu marido? Para cuidar dele, para se dedicar a ele, a sua casa, aos seus filhos? Amém? Ou você quer só um namorico? Ou só sonha em ser uma grande profissional? Ou só uma grande namorada? Ou só uma grande namorada? Queridos, tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Eu preciso falar para os homens, para os meninos, para os rapazes daí, mas as meninas que estão aí, olha só, vai ter um momento que você vai ter que deixar de ser a princesinha do papai para virar a rainha de uma casa. Comece a pensar sobre isso. Todas vocês. Vai ter um momento que você vai precisar abandonar o cargo de princesa e virar a rainha de uma casa. E os homens da mesma forma. Da mesma pergunta que a pastora Aline fez para os meninos, eu preciso fazer para vocês, rapaz. Eu já quero namorar. Cara, você quer namorar para quê? Para você dizer que é macho, que é mais macho que o outro lá no futebol, eu já tenho namorado e tal? Ou você está se preparando para ser um grande marido? Você está se preparando para ser um sacerdote do lar? Você está se preparando para estar nos seus ombros a responsabilidade de uma casa? O que você tem feito? Qual o exercício que você tem feito para ser um grande homem? Só namorar? Cara, namorar
não vai responder muito isso, cara. Você só vai ser um grande homem quando for um homem bem casado, for um bom marido, um grande pai, se preparar para ser um avô. É isso que é ser um grande homem. Não é ter várias namoradas. Ser uma grande mulher não é ter vários namorados. Isso aí. Sabe? Então, a pastora não foi perfeita. Comece a se preparar para ser uma pessoa casada. Comece a se preparar. Comece a se espelhar em grandes casamentos. Só os grandes casamentos, queridos, fazem história. Só. Os outros têm histórias interrompidas. Vem o adultério, vem o divórcio, vem violência doméstica. Então, você vai começar a se preparar para ser uma mulher, uma rainha do lar, e vocês, homens, garotos, vão começar a se preparar para ser um grande sacerdote. E isso você vai ter o orgulho, o prazer de bater no peito e falar: eu sou um grande homem, sou casado. Eu respeito a minha esposa. Eu respeito os meus filhos. Eu respeito os pais da minha esposa. Amém, queridos? E eu a gente não, falou muito. eu não vou falar sobre isso agora, pastor Fábio, mas eu deixo uma sugestão aqui. Se algum dia o pastor desejar nos convidar para a gente bater um papo a respeito do que eu vou falar aqui, estamos à disposição, porque é um assunto muito importante para esses jovens abençoados aí, que é honra e obediência aos ascendentes. Porque a palavra diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias aqui na terra. E esse prolongar dias vai muito além de longevidade, de anos de vida. Esse prolongar dias é uma vida abundante, feliz, abençoada em todas as áreas, e uma família, uma descendência abençoada. É uma vida de sucesso. Mas há duas senhas aí: honra e obediência. Não adianta um jovem querer fazer sucesso na vida se ele sair pisando nas direções do pai e da mãe, dando as costas e não querendo ouvir os conselhos dos ascendentes, né? Seja pai, seja mãe, seja tio. Às vezes tem alguém que não tem o pai, não tem a mãe, né? E é acompanhado por um tio, alguém assim. Fica à vontade, Júlia. Passar para a próxima pergunta. A gente chegou a falar sobre namorar pessoas de outra denominação, coisa do tipo, mas em relação ao namoro à distância, uma pessoa que mora em outro estado, uma pessoa que mora em outra cidade, será que funciona um namoro dentro dos perímetros cristãos? É melhor. É bem melhor. Vai pecar menos. A gente está torcendo para a Analice namorar um rapaz bem de longe, sabe? Para se ver sempre na internet, trocar ideia por aqui, pronto. Mas isso é lá para frente, tá, gente? Agora... Funciona assim, Júlia. Funciona assim. Funciona. Ainda mais hoje. Antigamente tinha que mandar a cartinha pelo pombo correio. Eu e a Aline, quando a gente namorava, a Aline mandava carta para mim. Eu, às vezes, chegava na casa dela no final de semana, a carta não tinha chegado lá em casa ainda, então eu não sabia nada que ela tinha escrito. Né? Isso nem cabe na mente de vocês, isso que a gente está falando. Talvez o pastor Fábio nem passou por isso também, mas o pastor Dionísio passou também. Então, as cartinhas não chegavam. Agora é online, você consegue conversar com a sua namorada, com o seu namorado, aonde ele estiver. Tem um rapaz aí do Peru. Eu não sei se ele está no Peru ou se ele está no Brasil, mas tem um peruano aí junto com a gente, que a gente está conversando com alguém de outro país. Então, queridos, vale a pena. Isso não vai atrapalhar nada, Júlia. Funciona. E, na nossa opinião, também eu queria acrescentar: converse muito. Eu creio, Júlia, e todos os outros adolescentes aí, que o namoro é tempo de diálogo. Nós defendemos muito essa tese. Nós vivemos essa experiência e foi maravilhoso para nós. E nós aconselhamos os nossos filhos muito assim. Namoro é tempo de conhecimento, é tempo de diálogo, de conversar muito, de projetar junto, de sonhar como vai ser o futuro, o que você quer ser, como vamos fazer, e assim vai. Se conhecer, sonhar, projetar, estudar, trabalhar e se preparar, queridos. Tem tanta coisa boa, porque a gente não pode prolongar, tem tanta coisa boa, dica boa para namoro, que olha, para sucesso no casamento, na vida futura. Manda bala, Júlia. Perguntaram qual é a maior
Quais são as maiores consequências de um namoro fora da presença de Deus? Pecado. A dor. Dor, O pecado. pecado, marcas profundas. Não tem uma consequência só, Júlia. Olha só, querido. Sabe qual o cuidado que os adolescentes, que os jovens precisam ter? Presta bem atenção nisso. Não coisificar o corpo do outro. Não transformar o corpo da outra pessoa em um objeto de prazer. Porque assim você não vai estar fazendo feliz e não vai estar sendo feliz. Vai ter uma hora que a conta vai chegar e você vai precisar pagar essa conta. Ninguém vai pagar por você. Então, essa é uma das consequências. A gente coisifica, a gente torna a outra pessoa um objeto nosso. E isso não vai funcionar de forma alguma. Essa é uma consequência. E a palavra pecado que o pastor Alain falou é realmente, eu creio que é isso, a maior consequência de um namoro longe de Deus, da presença de Deus, é o pecado. E o pecado é muito amplo, porque o pecado ele nos afasta de Deus e o pecado ele gera morte. E aí é muito amplo por quê? Porque é morte emocional, é morte espiritual, é morte muitas vezes física, aborto, acontece tudo isso morte de projetos. No meio de um namoro não cristão, vamos dizer assim. Um namoro que não está debaixo da bênção de Deus, da mão de Deus, da direção de Deus. É morte física, é morte emocional, são abortos que acontecem, filhos que às vezes se afastam dos pais por causa de um namoro, por causa de um namorado ou de uma namorada, filhos que às vezes vão embora de casa achando que vai viver o melhor relacionamento da vida. Ilusão, sabe? E isso é muito nítido, a gente vê isso aí nas redes sociais. Eu presenciei uma situação que a Analice me mostrou de uma filha que abandonou o pai e a mãe, uma menina de 18 anos, que não tem experiência de vida nenhuma para viver com um rapaz e está aí tratando o pai e a mãe como se o pai e a mãe fossem lixo. Então, isso é uma maldição muito grande que essa pessoa está trazendo para a vida dela. Aí a conta que o pastor Alain falou, ela chega, queridos. É consequência. Semeou, colheu. Não tem jeito. E aí, queridos, olha só. Esse é um assunto realmente muito delicado, Júlia. Essa pergunta que foi feita. Por quê? Porque se a gente for usar de conhecimento de cura e libertação, a gente vai entrar em heranças espirituais. O aborto, o que um aborto traz depois, a infertilidade que ele vai causar na família. Doenças. A gente não pode nem entrar muito nisso, não. Mas o grande pecado não é nascer um filho. Porque uma criança, quando nasce, não é pecado. Ela vai ser sempre uma bênção, porque ela é uma permissão de Deus, é um filho de Deus, uma filha de Deus. Não é isso. O maior pecado, nesse caso, são os projetos que foram abortados porque foi antecipado uma criança. Então, foram vários projetos cortados, antecipados, abortados os projetos, né? Sonhos que foram jogados fora porque houve uma antecipação por causa do pecado. Entenderam, queridos? Então, é mais ou menos isso. É uma morte. Existe uma conta, existe uma semente e ela vai dar frutos. Entendi. É um pouco pesado falar sobre isso, mas eu acredito que desde cedo é bom a gente saber da verdade. Isso aí. É pesado, isso aí. É pesado, Júlia. Também teve uma pergunta sobre a questão do cortejo. Pedindo para diferenciar o período do cortejo e o período do namoro. Eu não sei diferenciar, como eu falei agora há pouco aí. Às vezes está orando junto, já tá cortejando, já está namorando, está orando junto. Cortejo é isso, né? Orar isso aí. sem se tocar, sem se beijar, né? Mas conversar, orar, conversar com o pastor, com o líder, pedir conselho, pedir direções. Eu acho muito válido buscar a sua liderança espiritual, porque você deve estar debaixo dessa cobertura, porque espiritualmente é uma proteção mesmo,
E assim como vocês devem ouvir os conselhos dos pais, vocês devem ouvir os conselhos do pastor Fábio. Creio que, não sei se tem outro pastor que acompanha vocês, mas o pastor Fábio. E o cortejo é isso, né? É a oração, é buscar o conselho, sentar os dois, ouvir direção. Um namoro de corte é um namoro lindo demais. É um namoro lindo demais. E, queridos, para e pensa, né? Imagina vocês jovens aí, não sei, 13 a 20 anos, que vocês devem ter mais ou menos 21 por aí. Deve estar nessa faixa aí mais ou menos, né, pastor Fábio? De 14 a 21 por aí. Você imagina que legal vocês irem deitar e orar por uma pessoa. Você olha que coisa linda que é isso. Sabe? Você ir deitar e saber que tem alguém orando por você. Sabe? Quando vocês se olham na igreja, se encontram na escola, em algum lugar, sabe? O olhar de vocês já vai brilhar diferente, porque um tá cortejando o outro. Olha, isso é lindo demais, querido. Isso é romântico demais. E outra coisa, é raro demais. Entendeu? Por isso que eu falo que casamento está na moda. O namoro de corte, Júlia, também está na moda. Porque ninguém mais faz isso. Então a gente passa a ser uma raridade. E as coisas raras são mais preciosas, são mais difíceis de encontrar e vão ter mais valor, não tem jeito. Eu passei por isso. Deixa eu só dar um exemplo. Eu orei 2 meses e meio. Antes da gente iniciar a oração, na verdade, Deus tocou o coração do bispo Paulo para chamar a Alessandra e falar assim: varão, você já viu aquela varoa lá? Deus está tocando no meu coração. O bispo Paulo foi, o cupido. Aí, nisso, Deus ministrou no nosso coração que antes da gente iniciar o namoro, o cortejo, a gente passou por um processo de cura em um retiro, tá? A Alessandra tinha namorado já há um tempo, eu vinha com algumas feridas, Deus nos curou antes, e aí a gente foi para um gabinete com o pastor, e nesse momento, desses 2 meses e meio, a gente iniciou um momento de conhecimento, digamos assim. Qual foi a indicação? A gente orar todo dia junto, se não pudesse ser presencialmente, que fosse cada um em sua casa, né, no mesmo horário. E que se fosse junto, fosse num lugar comum. Não é num quarto sozinho fechado, não. É num lugar comum. E a gente orar, ter o tempo de oração junto. E de conhecimento. O que diferenciou esse período de conhecimento, de oração do início do namoro? O dia que a gente concluiu o período, o pastor orou, deu a bênção no gabinete, ele falou, podem se beijar quando sair daqui. A gente olhou para a cara dele e assim, a gente chega e fica sem graça, porque você já acostuma a encontrar a pessoa por prazer de estar junto. E não apenas para encontrar a pessoa por fazer de um beijo só. Então, eu acho que esse período é importante para isso. Você aprende a conversar, você aprende a estar com o outro para conhecer. E aí, a partir do momento que a gente orou junto, e já tivemos o start do pastor, já começaram outros projetos de namoro. E aí, isso é assunto longo, né? Poupança junto, né? Que só tem data de início, namoro do crente, a gente tinha uma poupança junto. Já começaram outros projetos. Por mais que a gente não sabia, a gente sabia que era de Deus, que Deus é assim. Ele te mostra o projeto, mas ele não te mostra o percurso, porque senão a gente desistia antes. Se ele tivesse me falado que eu ia ter que namorar 5 anos para casar, talvez a gente tinha desistido antes. Isso né? aí. Então, esse é o período do namoro, onde Deus vai ensinando e Deus vai dando ferramentas e vai trazendo maturidade. É diferente. É mais ou menos isso que eu passei. O testemunho da Natália é muito importante. E a Natália falou sobre algo que os nossos meninos vivem com as noivas deles. Eles fazem propósito de oração juntos, de acordar cada um na sua casa, acorda na madrugada, às 3 da manhã, e bota o celular despertar e oram juntos. Poupança junto. Conta deles já é juntos, todos eles trabalham, e o nosso menino de 19 anos, a noiva dele também trabalha,
e têm a conta deles juntos, estão conquistando os sonhos deles juntos desde o namoro. E outra coisa que a Natália falou é a importância, o prazer de estar junto. Isso, queridos. Sabe por quê, queridos? Esse momento que vocês estão vivendo aí, a partir dos 14 anos, por aí, 13 anos, do desejo, da vontade de ver, de beijar, de abraçar, isso é gostoso demais. E isso precisa ser cultivado nos 25 anos de casado. Mas a gente entende também que o casamento não é feito só desses momentos prazerosos. Então, por isso a importância de uma amizade entre o casal. Você precisa ser o melhor amigo, meu irmão aí, jovem, adolescente que nos ouve. Você precisa ser o melhor amigo da sua namorada. E a sua namorada vai precisar ser a melhor amiga, a maior intercessora, ajudadora mesmo. Isso é algo que já o casal de namorados já precisa trabalhar no namoro. Nós começamos a orar juntos no namoro. E a gente continua juntar até hoje. Dinheiro no namoro. Então, comece a orar junto. É isso aí. Júlia, manda barra. A gente está disponível. Essa foi uma das últimas perguntas enviadas para a gente pelo Instagram. E eu acredito que é uma questão meio que geral. Se tem uma idade certa para começar um namoro? Quando é o tempo certo? No caso da Analice, é com 25 anos. Não, também não. Aí eu vou discordar. Aí eu vou discordar do meu marido. 25 não. 25 eu já quero que ela comece a ser mãe. Queridos, eu penso que muito cedo é um pouco loucura pelo fato da maturidade do adolescente. Porque a cabeça não está, às vezes, tão preparada para o namoro. Lidar com o namoro é lidar com o diferente, porque um adolescente ele está trabalhando o emocional dele, ele ainda está se conhecendo a sua personalidade, e assim vai caminhando, né? Porque a gente vai se conhecendo a vida inteira, mas a fase da pré-adolescência, da adolescência, 14, 15 anos, eu, particularmente, tá, queridos? Eu acho cedo. Eu confesso que os nossos meninos começaram a namorar cedo, com 16 anos, se eu não me engano. Para mim, isso é cedo, porque lidar com essa fase dos 16 anos, dos 15, dos 14, lidar com o seu emocional e lidar com o emocional da sua namorada ou do seu namorado, as crises, os ciúmes. Tem dois lados essa moeda. Tem o lado de saber que você vai lidar com muitos conflitos, mas também tem o lado de vocês dois crescerem juntos, amadurecerem juntos. Isso eu posso testemunhar que nós, como pais, presenciamos, né, amor, na vida dos nossos meninos. A Analice, eu confesso que eu tenho pedido a ela, protela isso aí um pouco, vamos esperar um pouco, porque a gente sempre tem receio, uma mãe e um pai sempre tem receio do filho, da filha sofrer. Mas aí a Alan fica à vontade. Gente, não tem uma receita para falar assim, a partir de 18 anos, a partir de 15 anos. Até porque a maturidade, ela não chega na mesma idade para ser humano algum, né? Cada um vai ficando maduro num determinado período. Às vezes é com 15 anos que a pessoa está madura, às vezes é com 18, às vezes é com 20, a pessoa ainda é uma criançona que não tem capacidade de administrar esses sentimentos que a pastora Aline acabou de falar. Então, não tem uma idade, eu penso assim. Aí, então eu vou deixar... Não vou falar muito não, queridos. Eu vou deixar Provérbios 15, 22. Anota aí, jovens. E depois vocês sentam aí com o pastor Fábio e vê a opinião dele. Porque Provérbios diz assim, quando não há conselhos, os planos se dispersam. Mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Os planos se firmam debaixo de conselhos e orientações. E Deus, ele levanta os líderes espirituais para ajudar o seu povo na caminhada.
Então, eu creio que é como o pastor Alan falou, a gente não tem como dizer a idade. Mas uma coisa eu quero pedir a vocês, se eu tiver esse direito. Em nome de Jesus, sejam muito amigos da pessoa responsável por você. Se você estiver enfrentando luta na sua casa, no relacionamento com seus pais, ou com seus tios, ou com seus avós, ou se de repente você mora sozinho, você nem mora com familiar, você está estudando numa outra cidade, ou conhece alguém assim, em nome de Jesus, procura uma pessoa adulta, madura, uma pessoa que tenha uma vida legal, que você olha para aquela pessoa e fala, poxa, esse cara, essa mulher, isso, esse cara, essa mulher, ele é uma referência. Ela é uma referência. Ela é uma pessoa culta, ela estuda, ela se prepara, ela tem uma vida legal, ela tem uma família legal. Dá para eu me espelhar nessa pessoa, ou pelo menos dá para eu ouvir os conceitos dessa pessoa. Procura uma pessoa assim. No caso de vocês com o pastor Fábio, procura o pastor, procura a liderança, sabe? Não saia fazendo de qualquer jeito. Procura o conselheiro, porque Deus levantou conselheiros para ajudá-los na caminhada. E todos nós, queridos, precisamos de uma pessoa para nos abrirmos e buscarmos um conselho. Amém. Eu recebi aqui uma indicação de um livro sobre esse assunto e o nome dele é Romance à Maneira de Deus. A pessoa falou que é inicialmente um curso feito entre pais e filhos, mas também pode ser lido sem fazer o curso. Então, aí quem quiser conhecer mais sobre isso, pode pesquisar. Tem muita literatura boa, hein? Tem muita literatura boa para nós todos. Amém. Então, as perguntas que foram enviadas com antecedência para a gente já foram feitas, mas quem tiver alguma pergunta para fazer agora, fica à vontade de ligar o microfone e fazer para os pastores, tá? Quem já sabe fazer tambaqui aí, das meninas aí? Alguém disse que tem uma pergunta. Essa história de tambaqui é mais de coisa do pastor Dionísio, mas nem é tanto assim, não. E geralmente quem faz é homem. A Júlia Rezende tem uma pergunta. Vai lá, Júlia. Eu tenho uma pergunta. Eu queria perguntar. Para você começar a namorar, você tem que ter a intenção de casar? Eu creio que sim. A gente sempre fala isso, Júlia. Namoro de crente só tem data inicial. Então, qual seria o objetivo de um namoro se a finalidade dele não for o casamento? Passar tempo, gastar tempo, né? Então, namoro precisa ter o objetivo de casamento. De repente, a Júlia também está perguntando em relação ao ficar, né? A gente aconselha que evite o máximo de ficar, sabe? Ficar com um, ficar com o outro. Ficar não existe, né? Eu acho que não há essa necessidade. Nós precisamos nos preservar, nos prepararmos para o encontro com a pessoa ideal. E esse preparo, ele vai acontecer a pessoa não ficando com outros. Ficar, eu acho que eu não aconselho. O ficar é vulgar, o ficar é desnecessário, não edifica. Então, o namoro é isso. O objetivo do namoro é o casamento, né? Tá. Isso é o que a gente pensa. Tá bom, tá. Júlia Rezende? Não sei se ele te respondeu, né? Tá. Respondeu. Respondeu? Outra pergunta. Que tem muita gente que fala que tem que casar. Quando você tem que casar, não importa que idade, você tem que casar. Outras falam, se você não quiser... Tem gente crente que ainda fala que quem realmente não nasceu para casar não tem importância, pode viver sozinho. Eu queria saber, porque a gente fica confuso, né? Tem gente que fala uma coisa, tem gente que fala outra. Então, Júlia, como a gente não estava preparado para essa pergunta, eu vou falar e talvez a pastora Aline tenha outra opinião. Olha só,
Eu penso que o mesmo direito que a pessoa tem para casar, a outra tem para não casar. A Bíblia chega a falar que, em Mateus, depois eu posso passar para vocês, que há muitos Deus fez eunucos, né? De nascença, né? De nascença. Outros se fizeram eunucos. E outros se fizeram eunucos por escolhas. Por escolha. O apóstolo Paulo, agora há pouco ali falou sobre isso, a Bíblia não relata que ele casou, né? Ele não foi casado. Ele aprendeu muito sobre casamento com Priscila e com Áquila, mas ele não foi, ele escreveu muito sobre casamento, mas não foi casado. Então, eu não vejo na Bíblia uma obrigatoriedade da pessoa casar. Não vejo. Pode ser que eu ainda vá pesquisar mais e vou achar uma obrigatoriedade, mas não vejo. Uma pessoa pode multiplicar sem estar casada, multiplicar espiritualmente. Pode ter filhos espirituais e não ter filhos biológicos. Esse multiplicar é nesse sentido espiritual, não biológico, porque a gente não apoia a maternidade, a paternidade independente, né? Na minha opinião, eu concordo com tudo que o pastor Alan falou, e eu acrescentaria o seguinte, inclusive eu achei até engraçado, porque hoje eu conversando com a minha mãe tem 69 anos, eu acompanhei hoje num exame, e eu, no carro, dirigindo e conversando com ela, eu falei a respeito disso. Pela minha experiência, já aconselhando mulheres, como eu falei, já aconselhei mulheres de quase 60 anos, eu já me deparei com uma senhora de 50 e poucos anos, que quando muito nova escolheu não casar, trabalhar, viver os sonhos, viver a vida dela, e nessa fase de quase 60 anos, ela disse para mim, eu quero casar, eu quero um companheiro, eu tenho me sentido muito sozinha. Então, cada um vai escolher o caminho que quer seguir. Agora, eu imagino que uma pessoa que resolve não casar, assim como pessoas que decidem não ter filhos, é direito da pessoa. Ela tem livre arbítrio para a escolha dela. Mas eu imagino que vai ter uma consequência, como o pastor Alan está dizendo, e eu imagino que a pessoa vai sofrer lá na frente, porque hoje eu falei justamente sobre isso. A importância de você ter um companheiro. Chega uma fase, eu estou com 44, pastor Alan com 49. Chega uma fase, queridos, que a gente o que mais quer é ficar junto, é andar junto. A gente está feliz que os nossos meninos já ano que vem vão estar caminhando para o casamento. A nossa mocinha daqui uns 5, 6 anos, se Deus quiser, a gente abençoa ela para casar. E a gente vai poder namorar, ficar junto, gente. Isso é bom demais. Então, a pessoa pode escolher não casar. Mas que é bom ter um companheiro do lado, é bom demais. Você tem direito. A gente só não aconselha. Isso. O próprio Gênesis vai dizer na criação, não é bom que o homem fique só. Por isso... Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Isso aí. Então não é o ideal, né? Mas... Isso aí. Manda bala aí, gente. Mais pergunta. Eu acabei de receber uma pergunta aqui também. A pergunta é a seguinte. Como eu identifico que é de Deus? Essa pessoa, no caso, ela está orando e ela quer saber se a pessoa que ela está orando é realmente a resposta da oração dela, das orações passadas. Ela quer saber se essa pessoa que ela gosta e está participando desse momento de oração é realmente a vontade de Deus. Isso vai testificar com a outra pessoa, né? E a paz no coração dela, né? Se gerar paz no seu coração e você perceber que gerou paz no coração da outra pessoa, e aí vem aquele outro momento que a gente falou aqui. Se quando vocês estão juntos, vocês se aproximam de Deus, está confirmado. Eu penso assim. E a pessoa ela vai sentir paz, entendeu? E o coração, aí também eu preciso falar isso, o coração dessa pessoa que está orando, ele precisa estar muito aberto para a direção de Deus. Eu não posso, eu, Aline, a jovem, ela não pode orar para saber se é de Deus, mas no fundo, ela quer casar, namorar com aquela pessoa. Ela não quer ouvir um não de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele sonda o nosso coração. E ela só vai ter confirmação se ela entregar realmente esse namoro nas mãos do Senhor. E a confirmação vem com a paz.
Nós costumamos viver isso. A gente ora e coloca tudo na nossa vida diante de Deus. Vida profissional, escolhas, conquistas, tudo. Senhor, se é do Senhor, a gente quer. Se não vem do Senhor para nós, nós não queremos. E a gente vive a paz no coração. Então, eu creio que o Espírito Santo traz paz no coração. Mais perguntas? Pastor Fábio, fica à vontade também, né? É. Não sei o horário. Eu estou preocupada com o horário, mas vocês fiquem à vontade. Para a gente está tranquilo, mas a gente está aí na dependência aí de vocês. A gente pode fazer uma pergunta para vocês? Fiquem à vontade. Fique à vontade. Vocês já falaram com os pais de vocês hoje o quanto eles são importantes na vida de vocês? Vocês já se declararam para os pais de vocês hoje, para os responsáveis por vocês, para o seu avô, para a sua avó, sua tia, seu tio? Você já se declarou, o pastor Fábio hoje falou que ele é importante na vida espiritual de vocês, que ele tem sido esteio na vida de vocês? Façam isso, queridos, façam isso, sabe? Não percam tempo em se declarar para a pessoa que está do seu lado. Sabe? Você deve, eu devo, a Aline deve exalar o amor. Então se declare para essas pessoas. Você chega para o seu pai hoje, para sua mãe, e fala assim, usa Mateus 3,17, fala assim, você é meu pai amado, você é minha mãe amada, ao qual eu me comprazo. Em quem eu tenho muito prazer. E eu queria dar um outro conselho para vocês, queridos. Peçam a bênção aos pais de vocês todas as noites. Aqui em casa, a Analice, que está aí na sala de bate-papo, o Heitor e o Cassiano, os nossos rapazes, eles sempre pediram bênção. Sempre. Saem para trabalhar, a gente impõe a mão sobre a cabeça e abençoa. E a gente diz para eles, querido filho, filha, eu te amo e eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Abençoar, queridos, significa autorizar a prosperar. Nós temos o hábito de abençoar nossos filhos, abençoar um ao outro, orar e autorizar, dizer, eu concordo com a tua prosperidade. E aí, queridos, vocês podem, de repente, pensar assim, mas meu pai e minha mãe é tão bronco, é tão brabo, eles não me abraçam, eles não me beijam, não me dizem que me amam. Eu tenho uma distância entre meu pai e minha mãe, não sei porquê, mas eu não consigo ficar à vontade. Em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai conseguir. O Espírito Santo de Deus está quebrando as barreiras entre relacionamentos, pastor Fábio. Tem jovens aqui que estão com muita dificuldade no relacionamento com seus pais. E no poder e na autoridade do nome de Jesus, hoje o Espírito Santo de Deus está quebrando essas barreiras, quebrando essas cadeias que estão, jovem, te aprisionando num lugar longe do seu pai e da sua mãe. Porque Satanás e seus demônios, que são os nossos inimigos espirituais, eles sabem o quanto a bênção dos seus pais sobre você é importante. Eles sabem o quanto vocês estarem debaixo da casa, dentro da casa, debaixo da cobertura espiritual dos seus pais, vai ser importante para a sua vida, para você ter uma vida de sucesso. E o que o inimigo mais quer é que você se afaste da presença dos seus pais. Então, como que você vai fazer? Você vai dizer para o seu pai, para sua mãe, eu te amo. Você vai dizer, pai... Vai quebrar o gelo. Isso. Você vai quebrar o gelo. Você vai dizer, pai, eu te amo. Pai, me abençoa. Bota a mão aqui, pai, me abençoa. Porque os pastores hoje falaram que isso é importante. E se você quiser confirmar, vai para Gênesis. Anota aí Gênesis, capítulo 1, versos 26 a 28, que foi quando Deus abençoou o primeiro casal e Deus autorizou o homem e a mulher a prosperarem. E você vai também para Gênesis, se eu não me engano, 49, não tenho bem certeza, mas acho que é Gênesis 49, quando Jacó vai abençoar as 12 tribos de Israel. A importância de Jacó estender as mãos e abençoar. Quando Jacó vai abençoar os filhos de José também, Efraim e Manassés, se eu não me engano. Como é importante a bênção, queridos.
E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho 44 anos, até mais ou menos, até os meus 34 anos, eu nunca tinha ouvido da boca do meu pai, até os meus 32 anos. Eu nunca tinha ouvido, não me lembro de ouvir direto da boca do meu pai e da minha mãe, eu te amo. Sabe quem quebrou o gelo na minha casa? Sempre tive meu pai e minha mãe, homens guerreiros, trabalhadores, que sempre fizeram tudo por mim e pelo meu irmão. Só tenho um irmão. Mas eles não tinham o hábito de abraçar, beijar e dizer que amava. Mas eles tinham o hábito de abençoar. Todos os dias a gente pedia a bênção. Mas eu entendi que eles não foram ensinados assim. E aí, em 2008, participando de um congresso de mulheres, Deus quebrou isso na minha vida. Deus falou claramente, você vai dizer para os seus pais que você os ama. Queridos, a partir de então, tantas muralhas se quebraram na minha vida, eu fui, sabe, muito próspera, muito abençoada nas minhas emoções. E até hoje eu ouço deles, eu te amo. Isso, eu estou vendo o Maico aqui, tem ali o Nicolas, deve ter o Vitão, que agora há pouco falou com a gente aí. Vocês que são homens, né? Nós homens, a gente tem um pouco de dificuldade. Pastor Fábio com o pastor Dionísio, às vezes o homem tem um pouco de dificuldade de dar um beijo no outro homem. Queridos, não perca tempo. Se você tiver com teu pai hoje, agarra no pescoço dele, dá um beijo nele e fala, pai, eu te amo. Você é uma bênção na minha vida. Sabe? Em 2003 eu comecei a fazer isso com meu pai faleceu em 2011. De 2003 a 2011, praticamente todos os dias da minha vida eu beijei e abracei meu pai. Certo, queridos? Então, façam isso. Você vai estar investindo no seu futuro, na sua família. São frutos que você vai colher. Vale a pena ter essa vida de respeito, de intimidade espiritual com os pais. Então, hoje, o exercício de vocês vai ser beijar os pais e falar assim, vocês são os meus pais amados, ao qual eu me comprazo. Júlia, só mais uma colocação, se você me permitir, pastor Fábio. Teve uma palavra que Deus nos deu mais ou menos 5, 6 anos atrás, que foi libertadora. E eu não sei aí no grupo, quem quiser falar sobre isso, fique à vontade, por favor. Quem é filho adotivo? Não sei se tem algum filho adotivo, tem alguém que não vive com os pais. Deve ter alguém, né? Sempre tem nos grupos alguém que não conhece o pai ou que não conhece a mãe. Isso acontece. Isso aí não está desmerecendo ninguém. E aí eu queria falar uma palavra, deixar uma palavra libertadora para você que talvez está nesse grupo e não conheceu o seu pai ou não conhece a sua mãe. Deixa eu te falar uma coisa, presta bem atenção, olha bem aquilo que eu estou falando e entenda. Se você não entender, você pergunta, para a gente deixar isso de forma bem didática. Você é muito mais parecido com Jesus do que as outras pessoas. Porque Jesus também não tinha um pai aqui na terra. Jesus também era um filho adotivo de José. E ele era Jesus. Então você é mais parecido com Jesus do que eu, por exemplo, que tenho meu pai, tive meu pai e minha mãe, pastora Aline, pai e a mãe dela são vivos ainda. Você que foi criado por uma outra pessoa, você é mais parecido com Jesus do que o seu colega da escola. Você é mais parecido com Jesus do que algumas pessoas que convivem com você. Isso é motivo de felicidade. Isso não fez de Jesus menor que ninguém. Ele tem um padrasto chamado José. Amém, queridos? Fique à vontade. Pastora, é assim, eu queria fazer uma colocação no seguinte ponto, que essa relação familiar é tão importante, e sentir-se amado, e ter, consequentemente, também essa relação com Deus, e ter a identidade muito formada, é muito importante, inclusive, para a questão do relacionamento e do namoro, como nós estamos colocando, porque frequentemente a gente percebe pessoas que vão para um relacionamento, mas na verdade para tentar uma autoafirmação. O homem quer se provar que ele é macho, como vocês colocaram, ou a mulher quer se sentir acolhida, isso quer que alguém diga que é bonita e tal. E principalmente aqueles caras que não têm muito caráter, eles aproveitam dessas brechas em relação às mulheres, né? Então, quem tem uma autoestima baixa acaba sendo uma presa fácil nesse momento. Então, assim,
nós precisamos entender nos relacionamentos, no namoro, no casamento, que a gente não está ali para uma realização pessoal nesse sentido. Tem algumas coisas que a gente resolve dentro de nós mesmos. E se a gente resolver dentro de nós mesmos, a gente vai ter a condição de ter um relacionamento cada vez mais saudável. Até porque senão a gente vai correr o risco de estar tentando só usar outras pessoas, só usar outra pessoa, e muitas vezes também é usado por ela nesse ambiente todo. É isso mesmo? É isso aí. Isso mesmo. É exatamente isso. Por isso, olha o pastor Fábio falou, queridos, preste bem atenção nisso. Por isso que o ambiente familiar é importante, É o alicerce, né? é a base, é o alicerce, porque uma pessoa, eu quero ministrar sobre isso, então. Uma pessoa que ouve em casa que ela é amada, ela não tem a carência de ouvir isso na rua, né? Então, quando a gente vai estar com os pais de vocês aí, a gente vai ministrar Gênesis 3:17 para os pais de vocês. Porque uma menina, quando sai de casa e ouve do pai dela que ela é amada, que ela é bonita, que o corpo dela é bonito, quando o cara da esquina fala isso com ela, não faz diferença alguma, porque ela já ouviu dentro de casa todos esses elogios. Não há carência de ouvir isso de outro homem. Então, isso evita gravidez precoce, evita casamento, evita prostituição, sexo fora do casamento, evita violência doméstica, droga, evita droga. bebedeira. Porque aquele canalha da esquina, aquele cara que vende droga na esquina, vai assoviar para a menina e o pai dela nunca elogiou. E aí ela acha, poxa, alguém me achou bonita. E o menino da mesma forma. A gente sempre falou com os meninos, pô, você é bonito, você tem um peitoral bonito. Hoje de manhã a Aline falou com o Heitor, você está com a camiseta, tá bonitão. Cassiano, você tem um peito cabeludo, essas coisas. Por quê? Porque é melhor ouvir isso dentro de casa. E aí, a sirigaita da esquina, se falar isso, não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença, porque ele foi suprido dentro de casa dos elogios, dos mimos, do carinho, do afeto, que o pastor Fábio acabou de falar. Essa pessoa não vai casar por carência. Não vai casar por uma conveniência, nem arrumar um namorado ou namorada para isso. O casamento vai ser uma consequência dele exalar o amor que ele aprendeu dentro de casa. Isso aí. E as meninas a mesma coisa. Meninas que nos acompanham aqui, em nome de Jesus, saiba que você não precisa dos olhares externos. Tenha convicção, e eu deixo para vocês aí a Rainha Esther. A Rainha Esther, ela, foi enviada para o castelo lá. Eu não vou entrar nessa ministração, eu tenho uma ministração abençoada, que ela é uma princesa, que ela veio se tornar uma rainha, mas ela era órfã de mãe e pai, ela não tinha mãe e pai, mas ela sabia quem ela era no Senhor. Então, em nome de Jesus, saiba que vocês são preciosas demais. Eu falo isso para a Analice direto. Vocês são preciosas. Se preservem, se guardem. Saiba quem vocês são em Deus. E a gente, sempre que ministra para os pais, a gente fala muito sobre isso. Sobre a importância de um pai, a referência do homem para uma menina. No nosso caso aqui em casa, a presença do Alain, a referência do Alain para a Analice. O quanto isso traz segurança para ela. E a gente sempre fala muito isso com os pais, mas eu queria dizer para você que, de repente, você não tem esse relacionamento com seu pai. De repente, as meninas que estão aqui, ou algumas delas, ou você conhece alguém que não tem nenhum pai dentro de casa, ou que, de repente, seu pai não é cristão, ou seu pai, infelizmente, não conhece Jesus e está vivendo uma vida longe do amor de Deus, da palavra de Deus que você conhece. Em nome de Jesus, ame seu pai mais ainda. E o Espírito Santo vai te dar força para você amar esse pai. E se você tem relacionamento com seu pai, se você mora com ele, se você tem ele dentro de casa, converse com ele e fale para ele disso que você está aprendendo hoje. Do quanto é importante ele te elogiar, ele te abraçar, ele te proteger.
E os rapazes que aqui estão, também para as meninas, para as mães. Entendeu? Agora, se você não tem um pai e uma mãe dentro de casa, você tem um pastor, você tem uma esposa de um pastor que vai poder te abraçar como filha espiritual, como filha do coração. E vai poder abraçar você, rapaz, como filho do coração. Eu tenho certeza, eu não conheço o pastor Fábio e a esposa dele de perto, só virtual. Mas a gente já caminhando há alguns meses assim, a gente tem visto que são pessoas de caráter, pessoas tementes a Deus, que têm responsabilidade com o chamado de Deus na vida deles. Então, eu tenho certeza que eles vão amar adotar vocês como filhos espirituais, né, pastor Fábio? Aliás, já são, né, pastor? Sabe, queridos? Em nome de Jesus, não se ache pior do que o outro. Se você está olhando um desenhozinho de uma família perfeita, e você pode estar pensando assim, eu queria tanto ter uma família assim, e eu não tenho. Saiba que Deus te ama e que Deus vai usar você para fazer do seu casamento, da sua casa, da sua família, essa família referência. Em nome de Jesus. Ah, Deus. Esther, queridos, Esther poderia ter sido jogada naquele palácio para apenas ser usada pelo rei Assuero. Mas não, Deus escolheu Esther para governar, para ser rainha. A Bíblia diz, no capítulo 2 de Esther, que Esther foi a mais amada pelo rei Assuero. Ela foi a mulher que o rei mais amou. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre essas jovens que aqui estão, que em nome de Jesus vocês serão amadas pelo homem que Deus tem para vocês. E no poder e autoridade do nome de Jesus, como pastora de família, eu já repreendo que não vai, eu declaro, não vai se aproximar de vocês nenhum homem, nenhum menino que queira roubar a sua identidade, a sua felicidade, roubar o projeto de Deus na sua vida. Vocês serão preservadas pelo Espírito Santo. Vocês serão guardadas para vocês governarem dentro da casa de vocês. Vocês vão governar nos sonhos de vocês. Vocês vão governar no ministério que Deus vai trazer para vocês, no trabalho, na vida profissional. Vocês serão sempre bem-aventuradas. Como mulher, como pastora, eu abençoo vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, meninas, para vocês prosperarem. Aonde vocês botarem o pé, aonde vocês tocarem, vocês serão prósperas, vocês serão bem vistas pela sociedade, vocês serão convidadas para trabalhar, porque as pessoas vão querer que vocês trabalhem nas empresas delas, porque elas vão ver em vocês mulheres dignas, de caráter, mulheres honestas, mulheres bonitas. A beleza de vocês, ela vai vir de dentro, ela vai ser espontânea, porque vai ser a luz de Cristo brilhando em vocês, meninas. Recebe em nome de Jesus. Eu sei que eu não estou jogando palavras ao vento. Eu sei que eu estou profetizando e eu sei que eu vou receber notícias de vê-las assim no futuro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É muito interessante, eu estou falando aqui para os adolescentes e jovens, que é assim, os pastores trabalham com casais, então eles sabem dos momentos, daquilo que é importante num momento conjugal, na sequência da vida das pessoas. Como a gente também, como pastor, acaba lidando com algumas circunstâncias, situações que a gente sabe antever, não porque a gente acha, mas porque a gente lida com isso. E o mundo é muito hipócrita. O mundo tem valores, trata a separação de uma forma tão banal, mas ninguém cuida deles. O mundo fala das maconhas ou das drogas, mas ninguém vai lá cuidar. Então, tenta colocar dessa forma. Então, assim, por isso, a gente que tem essa responsabilidade de cuidar, de zelar, então a gente tenta trabalhar para que vocês sejam abençoados e possam ser bênçãos na vida de outras pessoas. Então, acolha tudo isso de coração. Pastor Alan, pastora Aline, eu acabei... A gente já combinado de gravar aqui, eu coloquei na gravação, mas não falei nada para vocês. Então, eu estou pedindo autorização, até porque a gente tem a intenção de colocar no YouTube da igreja
talvez restrito, talvez aberto, aí também vai depender do que vocês entenderem, o que nós colocamos, porque eu acho muito interessante, inclusive, os pais, né, poderem estar tendo acesso, entendimento disso. Então, eu coloco a atenção de vocês, tá? Ótimo, maravilha. Maravilha. Gente, eu já agradeço. Vou passar para a Júlia, então. A Júlia está comendo lá, cara. A Júlia é discípula do pastor Fábio. Porque o pastor Fábio fica na sexta-feira também. A Júlia comendo, nunca vi a Júlia comendo. Meu Deus. Aí, Fique à vontade, Júlia, você está em casa. Gente, eu só tenho a agradecer a participação de vocês. Eu acredito que foi muito edificador para todos nós aqui, as palavras de vocês, e espero que vocês possam participar mais vezes com a gente, porque eu tenho certeza que não foram tiradas todas as dúvidas só nesse dia. E então, que Deus abençoe a vida de vocês, a vida da família de vocês, e que nós possamos continuar caminhando juntos na presença dele. Amém. Queria pedir para o pastor Fábio fazer uma oração para a gente poder encerrar a nossa célula hoje. Amém. E eu queria fazer uma pergunta rapidinho. Fala, Vitor. Não, eu queria saber assim, tá, pastor? Tá escutando? Sim. E uma pessoa que viveu num âmbito familiar, assim, de separação, decepção, tipo, entre pai e mãe, aí conviveu com o pai, tendo muitas mulheres, casando com muitas mulheres. Será que isso vai refletir, tipo, num relacionamento que eu posso ter daqui a alguns anos, ou num casamento que eu vou ter, entendeu? Será que de alguma forma isso pode influenciar ou pode prejudicar? Então, é o Vitor, né, que tá falando? É o Vitão aí? Isso. É o Vitão. Vitor, olha só, querido. A gente sempre ministra da seguinte forma: o casamento é uma libertação, né? A gente até sexta-feira, o pastor Fábio sabe disso, a gente falou sobre o novo êxodo, né? O segundo êxodo é o casamento. É quando a gente se liberta de algumas coisas do passado e tem a oportunidade de fazer novas as coisas. Então, Vitor, o passado dessa pessoa, né, não pode servir de âncora. Essa pessoa não pode ficar presa a esse passado. Esse passado tem que servir de leme. O que foi feito pelos meus pais que não foi legal, que denegriu a imagem de alguém, que foi ruim, que não serve de exemplo. Então você vai olhar, a pessoa vai olhar, né? O jovem vai olhar esse passado, vai excluir tudo que tem de ruim e olhar para frente com um norte diferente, com um objetivo diferente. Agora, o pastor Fábio é o pastor de vocês e está mais perto de vocês. Ele pode fazer as orações de renúncia. Ele vai, o jovem, a jovem que passou por isso, e não são poucos, né? A gente atende muita gente assim. Faz uma oração de renúncia, renunciando essas heranças, abrindo mão dessas heranças espirituais, para que você tenha uma vida abundante, para que a jovem tenha uma vida abundante daí para frente. O seu passado, o passado de um jovem, de uma jovem, não pode ditar o futuro. Ele precisa servir de leme, não de âncora. A pessoa não pode ficar presa no passado. É usar o casamento, usar esse relacionamento para se libertar de coisas erradas e fazer coisas novas e edificantes a partir daí. Eu e o pastor Arino, a gente conhece muita gente, mas muito. Já teve muito casal que a gente ministrou e aconselhou e conseguiu, eu posso até dizer com uma certa facilidade, se desvencilhar de coisas passadas e ter uma vida hoje muito abundante, muito próspera. Não sei se deu para entender, Vitor. Entendi mesmo, pastor, entendi mesmo. Isso. Entendeu, querido? Então, se tiver algum jovem próximo de você, Vitor, que esteja passando por isso, não deixe esse jovem ou essa jovem desanimar. Não permita que ele desanime. Ele tem o casamento como uma oportunidade de fazer diferente. Gente, quem puder aí aparecer para eu printar a tela aqui,
para registrar a nossa reunião. Apareça aí, para que a gente possa ter isso. Para de comer um pouco aí, quem está comendo. Quem está se escondendo está comendo. Tem mais gente aí que está para aparecer? Locâmbio. Olha aí, rapaz. Quanta gente esse bonita que estava escondida. Esse que está escrito aí, Fábio Henrique, é igualzinho a minha. Não é não? Ah, velho. Olha o Silvio também está ali, junto com a Ana Luísa. Um abraço aí. Cadê o Ian Thalita? Vou printar, hein? Faz pose aí, hein? Vê se a gente tá bonito aí primeiro, pastor. Vou tirar 3 fotos, hein? Dá um sorriso. Aí, foi. Maravilha. A Júlia pediu para eu orar, mas eu vou passar a bola aqui, vou pedir para a Dani agradecer e orar abençoando os pastores, abençoando a nossa vida. Pode ser, Dani? Apesar da Dani, das filhas do Zay, eu gosto mais da Cris, mas eu de vez em quando Elas são gêmeas, pastor? Não. São gêmeas. Ela é 9 anos mais velha que eu. Não parece. Eu estou muito feliz também pela participação dos pastores. Eu acho que a gente aprendeu muito e a gente poder passar esse conhecimento até para as outras pessoas, né? Eu sou muito grata pela vida de vocês, até porque a gente está vendo o quanto vocês têm edificado as nossas vidas e as vidas dos nossos pais também. O quanto cada um deles mudou depois que eles começaram o curso com vocês. Então, a gente é muito grata por isso. E a gente tem visto as diferenças. Isso é bênção mesmo. E creio que vocês mudaram as nossas vidas hoje também. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos orar, né? Então, vamos orar. Pai, muito obrigado por este momento. Esteja sempre, Pai, nos conduzindo, nos guiando. Abençoe a vida deste casal, abençoe a família deles, Pai. Esteja conduzindo eles, que eles possam mudar a vida de muitas pessoas. Amém. Sejam usados por Ti, Pai. Que o Espírito Santo esteja agindo sobre a vida deles cada vez mais, Deus. Amém. Em nome de Jesus, obrigado por cada pessoa que participou deste momento. Por cada pessoa que esteve conosco, Pai, esteja abençoando a vida de cada um, que cada um tire algo de hoje aqui e leve como prática na sua vida, Deus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que ainda há de fazer em nossas vidas, Deus. Obrigado, Pai, pelas nossas famílias, pelas nossas igrejas, Pai, esteja guiando cada um de nós, Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Deus. Amém. 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 Pode abrir o microfone aí. Conversar. Pastor Fábio? Sim. Se o senhor me permite, Analice, divulgar o canal dela no Instagram, no YouTube, porque ela ministra palavras abençoadas para jovens, para os meninos também. E também ela faz vários vídeos, várias situações. Então eu quero convidar, como mãe aqui, eu quero convidar as meninas a entrarem, acessarem o canal dela. Por favor, filha, fala aí, seu canal. Deixa a vergonha de lado. E ela tá bem vestida ainda. Viu? Da próxima célula, todo mundo com a camisa do Flamengo, hein? Isso. Olha, eu concordo, hein? Meu canal se chama Princesa Cristã. Também tem Instagram. Totalmente. Bom, meu canal chama Princesa Cristã, também tem o Instagram, a Princesa Cristã, tudo junto. E lá eu posto vídeos de ministração, cover e também posto vídeos de story vlog, essas coisas. É isso. Bacana. E torta na cara, tudo isso. Bacana. Então, estou anotando ali já, deve colocar também. Se vocês quiserem também acessar o Instagram do Bodas de Caná, é @Bodas de Canajo, Caná, JO 2.2. E a gente ainda está trabalhando aí o ministério nessa área, né? A gente já tem muitos anos de ministério, mas a parte da mídia a gente está começando agora.
mas a gente vai estar sempre postando alguma coisa e vídeos também, vídeos curtos a respeito desse relacionamento familiar. Então, se você quiser nos acompanhar, nos seguir, serão bem-vindos. Maravilha, maravilha. Beleza? Alguém mais quer falar alguma coisa? Dani quer falar? Ah, não. Então tá. Deus abençoe vocês, tá bom?